E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu de novo aqui, professor Ricardo Marcílio, de Geografia. Vamos dar continuidade nesse resumo, nessa volta e nessa viagem de volta para os nossos conteúdos, né? Nessa aula de hoje, eu vou estar explicando para vocês aquilo que eu prometi lá naquela outra aula. Imperialismo, colonialismo, neocolonialismo e diáspora europeia, galera, né? Nomes que já são bem conhecidos para vocês, inclusive o diáspora. Não sei se europeia vocês já viram, mas vocês devem lembrar da minha aula, né? Mas diáspora, vocês já conhecem esse nome, né? Esse conceito, esse fenômeno, tá? Então, vamos lá? Tá dando uma observada nesses três conceitos e na questão da diáspora europeia, que tem tudo a ver com imperialismo, colonialismo e neocolonialismo. Então, vamos estar dando uma olhada nessas novas configurações a partir desses processos, tá? Processo de colonialismo, neocolonialismo e os processos de imperialismo, tá? Tanto cultural quanto econômico. E nesse embalo a gente tem o que? A diáspora europeia, ok, pessoal? Então, vamos voltar lá no colonialismo para lembrar o que é, qual é o conceito, né? Enfim, é um processo de estabelecer colônias, viu? Colonialismo. Você vai em um lugar e cria uma colônia. O que os portugueses fizeram quando eles vieram aqui para a América? Eles chegaram aqui no litoral e se instalaram, ok? Eles instalaram toda a infraestrutura e começaram a trazer pessoas e começaram a desenvolver atividades aqui no território que não era o território deles. Tá? Então isso virou uma colônia. Então esse é o processo de colonialismo, de uma maneira bem resumida. É claro que tem muitos mais processos envolvidos nele, ok? Qual é outra característica do colonialismo, tá, pessoal? Doutrinação ou criação de manutenção dessas colônias, tá? O domínio, ele é econômico, cultural, de uma maneira geral. A gente pega na cultura religioso e de idioma, principalmente. Ok, pessoal? Nos processos de colonialismo, o que acontecia? Vamos pôr o exemplo do Brasil, tá bom? Antiga colônia de Portugal. Quando os portugueses chegaram aqui, eles instituíram o tipo econômico de Portugal, tá? Eles trouxeram os jesuítas para instituir o quê? As bases religiosas deles. E na questão cultural dos povos nativos, que são nativos, eles que chamaram de índios, né? Mas os povos nativos que habitavam aqui esse território começaram a ser proibidos do quê? Fazer as suas práticas religiosas e se comunicar a partir dos seus idiomas e dos seus dialetos. Por quê? É uma questão de segurança e controle, doutrinação e controle do território. A colônia não é deles, então eles têm que controlar aquela colônia, aquele território, tá? Se você tiver uma população que fala outra língua e tem outro tipo de economia, você vai começar a disputar com essa população ali. Então você meio que dizima, você mata culturas, você oculta culturas para imperar a sua cultura. Aí a gente já também pode começar a falar em imperialismo. Só que o processo de imperialismo ele vem muito depois. A gente ainda está no colonialismo, tá bom? Então, e ele fica por um período. Tá? Existem os tipos de colônia. Colônia de exploração e colônia de povoamento, que também tem uma grande diferença entre os dois tipos de colonialismo, tá? Quando você tem uma colônia de exploração, olha o nome, pessoal, você está indo para lá para retirar alguma coisa, para explorar, tá bom? E quando você tem uma colônia e um processo de colonialismo de populacional, de população, é o que eu já falei para vocês lá na Austrália, na aula passada, né? A Austrália ela foi uma colônia inglesa de povoamento. Então a população inglesa foi para lá para usufruir daquele lugar? Foi, mas para desenvolver também. Eles se instalaram e começaram a desenvolver mais a sua cultura lá,
né? Pensando que aquele território vai separar deles para sempre e deles, tá? Na colônia de exploração, não. Ok? Então, essa sujeição do território, ela tem essa diferença, porque é uma sujeição. O território, ele fica submetido a esse país que veio tomar controle, tá, do território. No caso do Brasil, Portugal. Vamos dar uma olhadinha aqui, que o colonialismo, pessoal, ele obedece 3 motivos essenciais, tá? Vamos lá para o slide? A primeira motivação do colonialismo, pessoal, é militar e estratégica, tá? Com o apêndice da administração. O que acontece? Eles vão para essas regiões, tá bom? Para afirmar o seu poder, tá? De país o quê? Desenvolvido. Tá? Os países europeus, eles fizeram isso até após a Revolução Industrial. Tá? Se vocês forem pensar, e se nós formos pensar, aí eu já vou entrar com vocês em conceito de imperialismo. Nós não temos no Brasil nenhuma fábrica de carro brasileira. Tá? Nós somos o quê? O carro, nós somos reféns de fábricas europeias, chinesas, coreanas, estadunidenses, né? Então, nós estamos o quê? Colonizados dessas multinacionais. Isso é um imperialismo econômico, tá? Outros países vão para outros países para imperar e para colocar a sua industrialização, a sua técnica, tá? Então é um tipo de imposição, ok? Esse é o primeiro motivo. Então, continuando, pessoal, o segundo motivo é econômico e social, ligado à questão da falta de estrutura produtiva baseada no setor secundário, tá? Possuírem terras para produzir alimentos. O que acontece? O continente europeu, ele é pequeno, tá? Ele não é um dos principais continentes do mundo. E eles precisam de muita matéria-prima para quê? Para as suas indústrias. Na época da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial. Então, o que eles fazem? Eles vão para outros países desenvolver. É como eu já falei para vocês nas aulas passadas. O Brasil, ele vende tanto commodity, tanta soja, tanta carne para esses países, por quê? Eles precisam de muita matéria-prima para as indústrias e para a tecnologia deles desenvolverem e eles venderem essa indústria para cá, tá? É como se fosse um país rico e um país que não é rico. O país que não é rico manda matéria-prima para esse país rico. Esse país rico modifica ela, a matéria-prima, e manda os produtos melhorados e mais caros para a gente comprar, ok? Então, a matéria-prima e os recursos energéticos é um dos motivos também da colonização. E o terceiro, pessoal, o terceiro motivo da colonização é o religioso e cultural, tá? Vamos lá no slide dar uma olhadinha? As causas de ordem religiosa, ainda que muitas vezes com expressão prática, ligadas às atividades missionárias impulsionadas pelo Concílio de Trento, pessoal, entre 1500 e 1563. Olha a gente voltando na história para fazer análise de processo na geografia, né? São secularizadas e ameaçadas no seu sucesso pelas primeiras, que teoricamente apoiavam as ações das congregações de missões. O que é isso, pessoal? Até antes, tá? Até antes da questão do Concílio de Trento, que foi a primeira missão religiosa e cultural de colonialismo, a partir do movimento da Europa, nós tínhamos lá nas Rotas da Seda os romanos, as cruzadas, todos esses são exemplos de sociedades que saem do seu território para tomar outros territórios, e eles têm esses motivos. E é sempre para aumentar o território também, e quem aumenta território, quanto mais território tem, mais acúmulo de capital tem. Ok, pessoal? Então, é uma lógica mesmo de acúmulo de poder. Quanto maior o seu poder, tem que ser maior o território. Ok? Eu trouxe para vocês um mapa aqui do sistema colonial em 1500, século XV. Tá, pessoal? Vamos dar uma observadinha aí. Vocês conseguem ver que
nós temos aqui na América os espanhóis, tá? Portugueses, holandeses, franceses, ingleses e ingleses. Tá bom, pessoal? Isso em 1800. E vocês têm uma parte ali da região da Europa, onde são as bases de colônia, as metrópoles chamadas na época, né? Aí você tem França, Inglaterra, Portugal, beleza? Todo mundo observou aí, tá? Essa é a configuração do colonialismo no nosso mundo ocidental, tá? A partir de 1800. Lembrando que as colônias elas começam a ter a sua independência após o século XVII para o século XIX, né, pessoal? No próximo mapa, eu trago para vocês o processo que eu já vou chamar, e foi chamado e é chamado de processo de neocolonização. O que é a neocolonização? A neocolonização, pessoal, é a nova colonização, e ela vem no século XX, tá, pessoal? A partir de 1914, olha só que recente, tá? Há mais ou menos 100 anos atrás, os países europeus, como vocês estão vendo aí no mapa, desceram para a África e colonizaram essas regiões. Vocês já se pensaram, observando esse mapa, por que será que a África é dividida parecendo um corte de bolo, pessoal? Por que será? Já pensaram nisso? Não é interessante, não é diferente? Mas é o que? É resquício do processo de neocolonização. Os países europeus, França, Alemanha, Portugal, Inglaterra, todos os representantes pegaram o mapa da África, sentaram numa mesa e começaram a recortar os territórios que cada um queria. Lembra na aula passada que eu falei para vocês da questão do respeito às culturas? Isso depois vai gerar muitos conflitos e muitas tensões, porque pegaram muitas tribos e muitas culturas e colocaram num território, e aquele território era dominado pela França, pela Inglaterra. A África do Sul era para a Inglaterra, pessoal, né? Então, enfim, você tem vários tipos. Vamos observar o mapa lá de novo? Voltar no mapa? Olhem lá como ele está coloridinho. Ingleses, franceses, germânicos, que são os alemães, italianos, espanhóis, portugueses e a Bélgica, né? O país da Bélgica. São esses os principais países que colonizaram a África, ok, pessoal? E parte do Oriente Médio. Vocês podem ver ali que Afeganistão, Omã, esses países também foram colonizados e eles estão ali em rosinha, tá, pessoal? Estão observando? Ótimo. Então, é a partir desses três conceitos, pessoal, que a gente vai estar observando agora a diáspora europeia. Olhem só que interessante, né? A Europa, olha o tanto que ela saiu do território dela para aplicar esses processos de colonização e neocolonização. Isso traz um impacto o quê? Da população deles. A diáspora é a saída, não é a saída? Eles estavam desenvolvendo técnica. Por que será que a Europa é um dos lugares onde tem menos desigualdade e tem muito mais renda, pessoal? Porque foi lá que eles desenvolveram a técnica da industrialização e quem que manteve e quem que financiou essa industrialização e esses produtos, essa inovação no mundo, porque no mundo não existia, tá? E essa industrialização ela trouxe o quê? Um acúmulo. E acúmulo, o que é, pessoal? É poupança. Acúmulo é você ganhar mais e acumular mais e acumular mais. Essa lógica capitalista industrial, tá? Que foi criada onde? Na Europa. Às custas de quem? De suas colônias. E faz parte do processo de diáspora europeu, tá? Porque essa população europeia, ela precisava ir buscar meios de acumular e de ficar rica, né? Como eles não conseguiam desenvolver no seu território, eles foram tomar o território dos outros para desenvolver o quê? A sua economia, tá?
E esse próximo mapa que eu trago para vocês é o mapa dos remanescentes europeus no mundo. Aí vocês vão observar a demografia e os remanescentes europeus pelo mundo. Vocês podem perceber que é predominantemente aonde os europeus? Região da América do Norte, a região da América do Sul, Chile, Argentina e o sul do Brasil, a grande parte da Europa e da Rússia e a Austrália. E olhem só que interessante, pessoal. Se a gente observar esse mapa do mundo, a fonte dele é de 2012, tá? A quantidade de europeus que moram no mundo. Vocês perceberam que na África não tem esse dado? Aí eu me pergunto, será que os europeus não gostam de ir lá para a África e para eles já não servem mais esse lugar onde eles colonizaram há 100 anos, há 106 anos, a partir daquele mapa? Ou será que realmente lá não apareceu os dados, né? É algo para a gente se pensar, né? Será que os europeus querem morar lá na África? Ou eles só foram para a África para pegar o território e depois eles saíram, né? Como que fica quando se coloniza um lugar e você sai desse lugar depois, né? Que tensões, que conflitos, né? Que impactos ambientais trazem esses tantos de colônias e tanto de produção para essas indústrias, né? Então, tudo isso são questões para se pensar que são problemas que o colonialismo e o imperialismo traz e ainda deixa para a gente muito marcado, tá? Quando você tira uma mata como o Cerrado para você criar uma fazenda de soja, para você importar a soja para a Europa, o que você está fazendo? Se você estiver fazendo isso, né? Às custas de que a nossa natureza está indo, né? É para alimentar uma indústria de um outro território, né? Que talvez esteja imperando na gente. Então, são esses processos que a gente tem que estar analisando. E eles são universais. Eles vão do meio ambiente, da natureza, até as relações sociais de desemprego estrutural, conjuntural, enfim, várias outras discussões. Tá bom, pessoal? Então, a partir dessas características, pessoal, e desses 3 conceitos muito importantes que vocês vão usar muito também no ensino médio, a partir do que vocês vão estudar no 1º, 2º e 3º ano na geografia, que é o colonialismo, o imperialismo e o neocolonialismo, eu acredito que vocês tenham observado que não é tão simples quanto parece, mas também não é tão complicado. Mas eles existem até hoje e eles formaram muito essa questão da desigualdade no mundo, tá? Fico por aqui, eu espero vocês na próxima aula, no próximo resumo, ok? Muito obrigado.